Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. اسمي سيمون عندي محل ألعاب وشغلي وبحب لساندي اسمي ساندي أنا صيدلانية كمان بحب لسيمون بوقت الحرب وكل هالخوف والقلق وهيك ما كنت متوقع أبداً إنه أقدر أقابل ساندي وإنه نقدر نرتبط وكون عائلة. Simon e Sandy são dois jovens sírios. Foi durante os anos mais duros da guerra, da brutal guerra civil na Síria, que Simon e Sandy se conheceram. Numa altura em que muitos desejam abandonar o país, onde falta quase tudo, a começar nos bens essenciais para o dia-a-dia, este jovem casal cristão decidiu ficar. E é em Alepo que os vamos encontrar. Vamos encontrá-los num bairro ainda cheio de cicatrizes das batalhas que por ali se travaram, mas onde abriram um pequeno negócio com a ajuda da Fundação AIS. Foi quase uma prenda de casamento. Esta é uma história com um final feliz que quero muito que a conheçam, porque ilustra também muito bem a importância da ajuda que a Fundação AIS, a ajuda que os benfeitores da Fundação AIS têm dado à comunidade cristã deste país, da Síria, e a tantos e tantos outros países do mundo. Esta é uma história com um final feliz que vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar precisamente agora. Iremos conhecer esta história lá mais para a frente, mas para já uma boa notícia. Foi libertado no domingo, no dia 26 de novembro, o padre Hans Joaquim Loro, raptado em Bamako, a capital do Mali, há um ano. Ele esteve 371 dias em cativeiro. Este vai ser um tema para desenvolver na próxima semana. E desta boa notícia vamos agora para uma péssima notícia sobre Myanmar. E falo de Myanmar porque a Presidente Internacional da Fundação AIS lançou um forte alerta para a violência que está a atingir este país, que é a antiga Birmânia, uma violência que está a afetar comunidades cristãs e que está a atingir também, Catarina, várias dioceses. Sim, Paulo, e as informações que recebemos e que motivou de facto este forte alerta da nossa Presidente Executiva Internacional, da Regina Lynch, é que grupos rebeldes armados de Myanmar lançaram uma grande ofensiva em vários estados, nomeadamente o de Shan, Chin e Kayah, havendo então combates que estão a provocar então muita violência e que estão também a provocar a deslocação de várias dezenas de populares. Muito bem. Toda esta violência tem atingido também a comunidade cristã, de que forma? Bom, Paulo, o que nós sabemos, a informação que temos é que de facto há cada vez mais um número mais elevado de civis a procurar abrigo dentro das igrejas e que têm surgido também relatos de incidentes angustiantes também dentro de lugares sagrados. Ao mesmo tempo sabemos que algumas igrejas, alguns templos sagrados estão a ser transformados em locais de conflito, o que tem levado também a que várias instituições religiosas tenham sido evacuadas à força. Isso está a acontecer agora, embora ao longo dos últimos anos, desde o golpe militar de fevereiro de 2021, que já se registaram incidentes graves também em igrejas e em paróquias. Sem dúvida, Paulo. E, de facto, ao longo destes últimos 3 anos, o que nós sabemos é que estes 3 anos de guerra civil em Myanmar já houve a destruição de numerosos locais religiosos, de culto, houve a deslocação inteira de aldeias e esta nova onda de violência que estamos a assistir neste momento e que exige que nos lembremos destes nossos irmãos que sofrem neste país, que são perseguidos e que estão a passar, de facto, por tantas dificuldades e muitas vezes são esquecidos pelo mundo. Obrigado, Catarina. Nesses outros incidentes, houve um que ocorreu em janeiro deste ano e que foi notícia pela Fundação AIS. Estou a falar da destruição de uma igreja histórica em Myanmar, situada no vilarejo de Chathaiya, onde vive uma comunidade católica, os Bainguis, que são descendentes de portugueses. Na ocasião,
Joaquim Magalhães de Castro, que é o diretor-geral para a região da Ásia-Pacífico da AILD, a Associação Internacional de Luso-Descendentes, lamentava em declarações ao nosso programa o silêncio face a mais um ataque contra um símbolo religioso e cultural em Myanmar e falava mesmo em barbárie. Vamos recuperar agora essa tomada de posição. A comunidade luso-descendente católica de Myanmar, os ditos baenguis, foi mais uma vez vítima de um ataque da junta militar. Desta feita, foi uma igreja centenária totalmente incendiada. Aqui em Portugal, continua o silêncio. Apesar de todos os factos que têm vindo a acontecer, os ataques, as destruições das colheitas e das casas, Portugal continua a ignorar e, mais grave ainda, continua a não reconhecer a existência desta comunidade, apesar de, historicamente, isso estar mais do que comprovado. É lamentável. Da parte da nossa associação, a AILD, vamos tentar voltar a levar o assunto ao Parlamento e divulgar isto o mais possível, a ver se consegue fazer algo para travar esta barbárie. Falta dizer que a maioria dos baenguis saíram das suas aldeias e estão numa situação de refugiados. Portanto, uma situação muito precária e estão a precisar da nossa ajuda. Iremos tentar iniciar também uma campanha para a recolha de fundos. O problema é fazê-los lá chegar. Foi Joaquim Magalhães de Castro, dirigente da Associação Internacional de Luso-Descendentes, a lamentar o ataque e o incêndio criminoso em janeiro deste ano e que destruiu uma igreja histórica em Myanmar, onde vive uma comunidade cristã ainda descendente de portugueses. É preciso dizer que Myanmar vive, como já dissemos, tempos de exceção desde fevereiro de 2021, a data, Catarina, do golpe militar. Exatamente, Paulo. Foi, portanto, um golpe militar que foi justificado na altura que tinha ocorrido uma fraude eleitoral em larga escala e, por isso, nessa altura, o exército birmanês anulou as eleições que tinham ocorrido em novembro de 2020 e que foram ganhos pela líder do partido que ganhou o Prémio Nobel da Paz, a Aung San Suu Kyi, e que está detida desde então e que, então, esta junta militar acabou por derrubar o seu governo. Desde então, o país tem estado, podemos dizer, mergulhado nesta guerra civil e terão morrido, calcula-se, já cerca de 6 mil pessoas, Paulo. Importa dizer também que desde o primeiro momento, logo após o golpe militar, há quase, portanto, 3 anos, a Fundação AES assumiu uma posição inabalável no apelo à paz e no apoio também à igreja local. Thomas Eingelden, que era, na altura do golpe de Estado, o presidente executivo internacional da Fundação AES, deu um testemunho inequívoco dessa posição da ajuda à igreja que sofre. Vamos rever agora as suas palavras e vamos recordar também o gesto que correu então o mundo, o momento em que uma religiosa, a irmã Anne Rose, se ajoelhou no chão, numa rua, frente a um grupo de militares, pedindo-lhes para não dispararem sobre os manifestantes. On February 1st, a military coup overthrew the government of Myanmar. 4 months later, violence continues to rage on throughout the country. Now, aid to the church in need is stepping in to provide extra support to priests, religious sisters, catechists, and needy families in Myanmar. The church is emphasizing both by her appeals and still more by her work that as a small minority in this country, she will do everything possible to promote peace and the development of the nation. Sister Anne Rose Nutong is just one example of the church's struggle for peace in Myanmar. A month after the coup broke out, this photo of her kneeling before military forces begging for peace went viral on social media. Yet Sister Nutong says her courageous act was merely a way of defending those behind her. I only wanted to defend the people since they were in danger. I just wanted to save those people, the young people. For this reason, I got on my knees to let the young people escape from the danger. While only 6% of Myanmar's population is Christian, places of worship including Christian churches have been targets of military attacks, making the value of prayer all the more important. Even though we live in times of persecution, prayer has been fundamental in my life. Prayer during the adoration of the Blessed Sacrament has given me this strength. It's from there that I get the strength to help others and to act in this way. Although Sister Nutong is shown alone before the military in the photo, she says that God was always with her amid the danger.
The Holy Spirit led me to make this gesture. I thought that God was working through me to save these people. For this reason, I did it. Pope Francis has been one of the world's most outspoken global leaders on the crisis in Myanmar. In May, he dedicated a Mass in St. Peter's Basilica to pray for peace in the country and encouraged Christians to promote peace in their own lives. So che alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi, ma l'impegno per la pace e la fraternità nasce sempre dal basso. Ciascuno nel piccolo può fare la sua parte. Over 700 civilians have been killed by military forces in Myanmar since February, and over 4,000 are currently being detained. Da crise gravíssima em Myanmar, vamos agora para a África. Vamos ao encontro do bispo de Marua Mokolo, uma diocese dos Camarões, e que esteve recentemente de passagem pela sede internacional da Fundação AIS na Alemanha, onde deixou um alerta para o drama da migração, principalmente dos jovens que sonham em vir para a Europa, e do problema da violência na sua diocese, uma violência que tem a marca dos terroristas do Boko Haram. Podemos dizer, Catarina, que estes são os dois principais problemas que afligem o Dom Bruno Ateba. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, este drama da imigração e o problema também do terrorismo, que tem a marca nesta zona do grupo terrorista Boko Haram, são seguramente os dois principais problemas que afligem mais o Dom Bruno Ateba, que esteve então recentemente, como acabou de dizer, na nossa sede internacional, em Königstein, na Alemanha, depois de ter feito uma visita ad limina a Roma, onde se encontrou, claro, com o Papa Francisco. Muito bem, este bispo deixou então o alerta para o problema grave que se está a verificar com esta crise migratória, pois os jovens africanos que arriscam a viagem para a Europa, e eu digo africanos e não só dos Camarões, arriscam também e muitas vezes a própria vida. Precisamente, Paulo, e essa é de facto uma das maiores preocupações do Dom Bruno Ateba. Portanto, ele alerta precisamente para o facto de este não ser um problema dos Camarões, mas ser um problema de África, portanto, todo o continente africano, e ele diz que é preciso de facto ajudar todos aqueles que tentam escapar a esta miséria que se vive em tantos países de África e que arriscam muitas vezes, como nós sabemos, infelizmente, a sua vida em viagens que muitas vezes acabam em dramas, não é? Daí a importância deste alerta que ele deixou para haver um olhar atento e global por parte dos responsáveis da Europa face a este problema. Sim, Paulo, e ele pede mesmo para a Europa ajudar então nesta criação de emprego a nível local, a nível da África, não é? De forma a que se possa estancar esta saída, este problema que está neste momento a afetar vários países de África. Ele diz que as pessoas, se as pessoas tiverem de facto acesso na sua zona, no seu país, terão condições socioeconómicas melhores e isso evitará esta fuga e esta tentativa de sair e de emigrar para outros países do mundo. Muito bem, mas há também um outro problema grave que provoca uma grande dor de cabeça a este bispo. Estou a falar, Catarina, na questão do terrorismo. Sim, e é de facto uma grande dor de cabeça para este bispo. É que a sua diocese, que está situada então no norte dos Camarões, fica muito próximo da Nigéria, que fica também próximo da região onde efetivamente atua este grupo terrorista, o Boko Haram, onde tem uma maior atividade. E o bispo de Marua Mokolo tem então estado muito empenhado no apoio às vítimas dos ataques, às vítimas da violência deste grupo terrorista. Muito bem. E alguma dessas atividades da Diocese de ajuda às vítimas do terrorismo é suportada, é apoiada de alguma forma pela Fundação AIS? Sim, Paulo, sim. Nós temos algumas iniciativas que são apoiadas e que têm, de facto, esta marca de solidariedade da Fundação AIS, a marca de solidariedade dos benfeitores e amigos da Fundação AIS. É o caso, por exemplo, do Centro para Jovens, um centro de atividades para jovens, que está no campo de refugiados Minaval, que é na paróquia de Zamai, portanto, onde vivem milhares de refugiados que são oriundos da vizinha Nigéria, portanto, ou seja, são pessoas que fugiram, efetivamente, desta violência deste grupo terrorista Boko Haram. Muito bem. Um centro de refugiados para jovens. Que tipo de atividades
é que é possível encontrar por lá? Bom, Paulo, acima de tudo, são-lhes dadas ações de formação neste sentido e eles, enquanto estão neste centro, vão adquirindo algumas competências que depois os podem ajudar no futuro, não é? Portanto, estas áreas de competência são quase sempre a reparação de sapatos, computadores, a costura, por exemplo. Portanto, são tudo ferramentas que lhes irá permitir, no futuro, encontrarem um emprego e que possam ser independentes e possam encontrar também a sua vida e a sua estabilidade dentro do seu próprio país. Muito bem, obrigado uma vez mais. Esta não foi a primeira, nem será seguramente a última vez que Dom Ateba visita secretariados da Fundação AIS na Europa. Desta vez ele esteve, como já vimos, na sede internacional da Fundação na Alemanha, mas em maio do ano passado o bispo de Maroa Mokolo foi a Roma, esteve em Itália e gravou mesmo uma pequena mensagem. Uma mensagem de alerta ao mundo para um dos problemas mais graves do norte dos Camarões e de que temos estado aqui a falar, a ameaça terrorista do grupo islâmico Boko Haram. Além da insegurança direta que resulta da ameaça desse grupo, há ainda a presença do elevado número de refugiados. É que só na diocese de Dom Ateba são mais de 45 mil. Ich bin Bischof Bruno Ateba, Pallottiner aus Kamerun. Seit 2014 bin ich Bischof im Norden Kameruns. Mein Bistum ist Maroa Mokolo. Mein Bistum leidet unter dem Terror der Islamistengruppe Boko Haram. Boko Haram bedeutet gegen europäische Kultur, keine Bildung, insbesondere für Mädchen. In meinem Bistum haben wir viele Flüchtlinge aus Nigeria, über 45.000. Andere große Probleme ist die Straßenkinder. Für die Straßenkinder bauen wir ein Heim, weil diese Kinder Unterstützung, Liebe und Orientierung brauchen. Durch die Unterstützung der Kirche in Not haben wir die Kapelle für die Flüchtlinge gebaut und die Straßenkinder bekommen auch Essen, Kleidung und wir können auch einige zur Schule schicken. Ich bedanke mich bei der Kirche in Not und allen Wohltätern. Ich sage nur, vergesst Gott, der allmächtige Gott, segne euch im Namen des Vaters und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dankeschön. Na semana passada demos conta do arranque aqui em Portugal da Red Week, a Semana Vermelha, com que a Fundação AIS pretende alertar a sociedade portuguesa para a questão da perseguição religiosa no mundo. Para isso houve já várias iniciativas concretas em várias dioceses, a de Setúbal, do Porto, em Braga, em Évora, e em todas elas foi apresentado publicamente, foi a Catarina mesmo que o fez, e na presença dos respectivos bispos, o mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, e falou-se na importância da mobilização da sociedade
para esta questão. Sim, Paulo, é verdade, e de facto foi uma semana muito intensa, que percorremos estas várias dioceses, como acabou de referir, para apresentar o nosso relatório, para falarmos sobre esta questão da liberdade religiosa, para falarmos da perseguição aos cristãos no mundo e também para falarmos desta urgência que é necessário que defendamos estas pessoas que vivem em países onde não há liberdade religiosa e que sofrem muitas vezes por causa da sua fé. Muito bem, então e depois de todas estas apresentações, depois de todos estes alertas, será que as pessoas estão mais mobilizadas, mais sensibilizadas para esta questão? Eu creio que sim, Paulo. De facto, nós tivemos o feedback de quem esteve connosco nestas dioceses todas e todas as palavras que nós escutámos foram palavras de alento, palavras de incentivo para continuarmos a falar sobre esta temática, sobre esta situação que se passa no mundo. Portanto, a nossa missão é, de facto, esta de darmos a conhecer esta situação da Igreja no mundo e, por isso, foi muito boa esta ligação que houve com todas as pessoas que estiveram connosco e queremos cada vez mais trazer mais pessoas para esta causa, para que mais pessoas possam de facto ajudar esta igreja que sofre, estas pessoas que sofrem por causa da sua fé. Muito bem. Na semana passada nós falámos aqui de Setúbal, da Diocese de Setúbal, pois foi no Santuário do Cristo Rei que ocorreu o arranque mesmo da Red Week. Mas nas outras dioceses, falámos do Porto, Braga e Évora. Como é que correu esta semana, esta Red Week? Bom, Paulo, foi fantástico em todas elas. Todos os lados onde estivemos foi, de facto, reconhecida a importância deste relatório, a importância desta divulgação destes dados que constam neste nosso relatório junto da opinião pública. E também senti muito o carinho, quer dos bispos, quer das irmãs, dos padres, dos nossos benfeitores, dos amigos que estavam presentes nestas sessões de lançamento deste relatório. Portanto, a missão da Fundação AIS é, de facto, uma missão única dentro da Igreja, e que é esta de apoiar os cristãos que vivem em países onde a liberdade religiosa não é respeitada, onde muitas vezes é arriscado alguém professar livremente a sua fé, onde muitas vezes professar publicamente a nossa fé, ou expressarmos publicamente a nossa fé, muitas vezes arriscamos a nossa própria vida. A Red Week, a Semana Vermelha, levou a Fundação AIS, já o dissemos, às dioceses de Setúbal, Braga, Porto e Évora. Nós temos depoimentos, temos entrevistas com os respectivos bispos que iremos escutando por aqui ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco nós vamos ao encontro de Dom Américo Aguiar, o bispo de Setúbal, em cuja diocese arrancou esta jornada de sensibilização da opinião pública. Mas para já, vamos até ao Porto, onde se realizou, na paróquia das Antas, a segunda apresentação do relatório da AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Um evento que juntou quase 100 de pessoas no salão paroquial e que contou com a presença de Dom Manuel Linda. O bispo do Porto sublinhou com alegria que foi a segunda vez, desde que está à frente dos destinos da sua diocese, que a Fundação AIS apresentou lá o relatório. Minha primeira palavra é de contentamento pelo facto de esta organização, dependente da Santa Sé, a AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, realizar pela segunda vez, desde que eu cá estou no Porto, a apresentação deste relatório sobre a liberdade religiosa naquela que é considerada exatamente a cidade da liberdade. O Porto, desde sempre, encarnou de uma maneira determinante os valores da liberdade e isto vai de encontro ao mais sério e mais profundo da mensagem cristã. Embora, como saibamos, por exemplo, no tempo do liberalismo tenha havido fortes choques e tudo isso, porque às vezes também podemos interpretar de maneira relativamente unidimensional. De qualquer maneira, esta é e será sempre a cidade da Virgem, do trabalho, é verdade, mas também a cidade da liberdade. E por isso mesmo, para a nossa sensibilidade de portuenses, diz-nos muito estes ataques à liberdade, em qualquer âmbito. E particularmente no campo da liberdade religiosa. Já lá direi uma palavrinha sobre isto. Quero agradecer à Ajuda à Igreja que Sofre estes dados que nos fornece. É que nós, um bocado aliados pelas preocupações do dia-a-dia e também porque não vemos o mundo como ele é, porque, como foi dito por um jornalista, muitos meios da comunicação social ignoram pura e simples isto que nos deveria fazer chorar e que nos choca profundamente. Então é preciso que outras organizações supram a ausência de notícias sobre a não liberdade religiosa e nos transmitam com estes dados, estes factos e estes números
aquilo que se passa pelo nosso mundo. Foi Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, num excerto da sua intervenção na Red Week da Fundação AIS. Na semana passada houve ainda sessões de apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa em Braga e em Évora. Daremos conta de tudo isso já na próxima semana. Para já, e tal como dissemos há pouco, vamos agora ao encontro do cardeal Américo Aguiar, o Bispo de Setúbal, em cuja diocese arrancou este ano esta jornada de sensibilização da opinião pública para a questão da liberdade religiosa, para a questão da perseguição aos cristãos. E Dom Américo confessa-nos o momento em que esta questão, a dos mártires da Igreja, o surpreendeu de forma mais intensa pela primeira vez. Vamos já descobrir quando foi, nesta entrevista em que Dom Américo fala também, e por várias vezes, da importância do trabalho da Fundação AIS. Estamos aqui para o arranque da Red Week, da Semana Vermelha, que vai ser na Diocese de Setúbal, com a inauguração do Vermelho, e para procurar sensibilizar os portugueses para a questão da perseguição religiosa. Como é que o Américo vê esta questão? Eu fui surpreendido no ano 2000, quando o nosso querido e saudoso Papa São João Paulo II, no jubileu do ano 2000, se bem se lembram, o Papa dedicou alguns momentos a temas específicos durante o jubileu. E um deles foi exatamente os mártires da Igreja, em que no Coliseu de Roma houve uma celebração particularmente emotiva, e o Papa disse uma coisa, nessa altura, que para mim foi uma surpresa. Quando ele disse que, quando todos julgam que os mártires da Igreja, que o século com mais mártires na Igreja foi o tempo da perseguição dos romanos, dos imperadores romanos, estão errados. O século com mais mártires de perseguição religiosa é o século XX. E isso para mim foi uma surpresa que nunca me tinha passado pela cabeça, tal pela dimensão. Exatamente. E quando nós, aliás, aproveito para felicitar este trabalho da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, todos os anos nos presenteia com este relatório e ao mesmo tempo nos provoca a reflexão sobre o assunto, nós infelizmente vamos constatando que em muitas geografias o problema não se tem resolvido, pelo contrário, o problema tem-se complicado. E não só em relação aos cristãos, aos católicos, mas infelizmente também em relação a outros irmãos de outras confissões. Ou seja, a questão religiosa, um homem, uma mulher, um filho de Deus poder celebrar, poder testemunhar, poder publicamente assumir aquilo que é a fé do seu coração, dar testemunho da sua fé, e infelizmente em algumas geografias significa pôr a sua vida em causa. E isso nós temos que alertar os portugueses, a Europa e o mundo inteiro. E o século XXI arrisca-se a ser ainda pior do que o século XX. Sim, nós não podemos esquecer que nós voltamos ao querido João Paulo II. No início deste milénio, o Papa, num dos seus documentos, dizia que os homens e as mulheres, que a humanidade do século XXI esperava, desejava, gritava para que nós fôssemos capazes de lhes testemunhar o rosto de Cristo. Ora, eu nunca pensei, e depois o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi um início do milénio que eu acho que nunca nenhum de nós imaginou e que infelizmente está a dar o tom. Infelizmente está a dar o tom, como diz o Papa Francisco, nós estamos a viver, quer queiram, quer não queiram, nós estamos a viver uma terceira guerra mundial aos bocadinhos. E eu tenho muita pena que nós facilitamos. Mudamos o canal, vemos o futebol, vemos a novela, vemos o filme, vamos às redes sociais e parece que a guerra acabou. Não acabou. E agora estamos com o coração e com o sofrimento na Terra Santa, mas ela continua na Ucrânia, mas ela continua no Sudão, e continua no Mali, e continua em tantos outros sítios. E nós temos que acordar e gritar bem alto que queremos a paz. Não contra ninguém. Eu insisto nisto. Quando nós rezamos pela paz, não é contra A nem a favor de B. Quando rezamos pela paz, é pela paz para todos. Porque quando morre um soldado, a mãe desse soldado sofre muito, seja dos soldados que atacam, seja dos soldados que atacam. Podemos também ver de alguma forma que a Diocese de Setúbal, que agora está a ver a Diocese, vai passar a ter esta questão da perseguição religiosa, da defesa da liberdade religiosa em relação aos cristãos, como uma das suas temáticas principais. Sim, passar a ter, pode-se concluir que não tinha, e eu não sei se não tinha. Não é? Agora, que é uma das temáticas que temos de ter presente, aliás, até pela presença neste território da Península de Setúbal, de muitos irmãos e irmãs de confissões religiosas mais diversas.
E nós temos que entender este desafio intercultural, não policultural, de tudo ao monte e sem Deus, mas do conhecimento mútuo, do respeito mútuo, da possibilidade de cada um no respeito pelo calendário, pelo culto, pelos ritos de cada um, o mútuo conhecimento, o respeito permanente e a possibilidade de vivermos em paz e em harmonia uns com os outros. Este território tem presença de muitos irmãos e irmãs dos mais diversos países e das mais diversas confissões religiosas. Eu acho que é um desafio que temos que ter cuidado. Então, isso quer dizer também, de alguma forma, que a Fundação Judaica que só vai passar a ser um parceiro, digamos, de trabalho consigo para estas temáticas. E eu espero que sim, eu espero que não percam esse hábito. Aliás, quero agradecer a todos aqueles que ajudam, a Fundação Ajuda a Igreja Sofre, foram fundamentais na Jornada Mundial da Juventude, naquilo que foi oferta aos jovens peregrinos, 1/3 do rosário, e que foi produzido por famílias de Belém. Famílias que, se não for essa ajuda para esse trabalho manual, não têm outra fonte de receita. E como está a fazer jeito hoje, essa ajuda que foi possível graças à decisão da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, certamente da ajuda de muitos portugueses e certamente da ajuda de muitos pelo mundo inteiro que comparticiparam para ser possível o apoio e a ajuda a estas famílias de Belém. Portanto, vamos ter aqui a Fundação AIS acarinhada em cima. Acho que sim, com todo o miminho, apoio nesta área e muitas outras em que a Fundação é uma presença e é uma experiência no terreno. Às vezes nós temos a tentação de querer descobrir sempre a pólvora e a roda. Ora, a roda já foi descoberta, a pólvora também, infelizmente para usos indevidos, mas a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, no seu portfólio de atividades e de presença no mundo e de responsabilidades, tem muitas possibilidades de nos ajudar a fazer coisas ainda melhores em muitas áreas que são necessárias. E com estas palavras tão amáveis, mas também tão mobilizadoras para a missão da Fundação AIS por Dom Américo Aguiar, o Bispo de Setúbal, vamos agora até à China. Vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia importante da vida da Igreja nesta região do globo. Os santos são universais e a prová-lo está o facto de também aqui em Macau, na semana passada, se terem celebrado 2 santos muito queridos dos portugueses. Foram eles, no dia 6 de novembro, São Nuno de Santa Maria, o nosso Dom Nuno Alves Pereira, o santo contestável português, e no dia 11 de novembro, São Martinho de Tours, que em Portugal apenas é conhecido por São Martinho. No dia 6 de novembro, Dom Nuno Alves Pereira foi assim celebrado com missa ao final do dia na igreja da Sé Catedral, e no dia 11, também em missa, foi celebrado São Martinho de Tours. Neste ponto é aqui também realizado o Magusto, não apenas em apenas um local da cidade, mas em vários locais da cidade, até porque a comunidade portuguesa de Macau está espalhada nas 3 ilhas que constituem este território, região administrativa especial da China, a Península de Macau e as ilhas da Taipa e de Coloane, onde tantas associações também realizam o Magusto. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da viagem que a Catarina fez com um grupo de outros diretores da Fundação AIS à Síria, um dos países centrais da campanha de Natal deste ano. E para falar da importância desta campanha, vamos ao encontro do jovem casal e namorado que vive em Alepo e que conhecemos logo no arranque do programa de hoje. E vamos falar de como eles deram uma volta à sua vida e, apesar de tudo, apesar da guerra na Síria, da destruição, apesar de tudo isso, eles permanecem por lá e continuam felizes. Vale a pena ficar aí desse lado connosco só para conhecer esta história. Mas para já, vamos para um breve intervalo.
giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou Paulo Aide e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Na segunda parte do nosso programa vamos falar da campanha de Natal da Fundação AIS de apoio aos cristãos na Síria, mas também no Líbano e na Terra Santa. Na semana passada, a Catarina esteve a contar-nos em detalhe aspectos da sua viagem recente à Síria, uma viagem de trabalho em que foi a este país do Médio Oriente, juntamente com diretores de outros secretariados internacionais da Fundação AIS. Uma viagem que serviu para a instituição fazer com que a ajuda que está a ser canalizada para a Igreja deste país se torne ainda mais eficaz junto de uma população que vive uma situação de quase calamidade após mais de 12 anos de guerra. No arranque do programa nós escutámos dois jovens sírios, dois jovens apaixonados que vivem em Alepo e que têm uma história muito bonita que vamos contar daqui a pouco. Esta história
é um belo exemplo de como a ajuda que a Fundação AIS faz chegar à Síria tem esse poder de mudar vidas concretas. É verdade, Paulo, e de facto é um poder maravilhoso que está ao nosso alcance, nas nossas mãos. Às vezes, com muito pouco, conseguimos fazer verdadeiros milagres, digamos desta forma, junto da vida e transformando a vida de milhares de pessoas que vivem em dificuldade, que vivem em sofrimento. E a jovem deste casal cristão de Alepo é de facto um belo exemplo disso mesmo, Paulo. Já iremos então falar deste casalinho que se apaixonou quando a Síria estava a viver talvez o período mais dramático da guerra civil, uma guerra que dura já há 12 anos e continua a ser direta ou indiretamente a causa da pobreza, da miséria mesmo de milhões e milhões de pessoas. Sim, Paulo, e referiu bem quando diz que é uma causa direta e indireta da miséria em que se vive neste momento, o povo sírio vive neste momento, porque além das consequências dos combates, da guerra, que destruíram bairros inteiros, em inúmeras cidades e inúmeras vilas, há também há uma destruição ainda visível em cidades de Damasco e Homs, as cidades que eu visitei. Já agora, desculpe interromper, mas é muito visível essa destruição, por exemplo, em Damasco, que é a capital da Síria? Sim, Paulo, há bairros inteiros totalmente destruídos. Portanto, há uma destruição que nos esfera quem está ao passearmos, ao andarmos, ao vermos as coisas. Portanto, há vestígios em todo o lado dessa destruição. Percebemos também que não há, neste momento, capacidade na Síria para fazer a reconstrução ou a reabilitação dos edifícios que sejam possível. Portanto, não há a capacidade, neste momento, do país se reerguer após toda esta destruição causada pela guerra. Claro, mas estava a referir antes da minha interrupção as causas diretas ou indiretas da miséria em que se encontra o país. Sim, o que eu estava a dizer, Paulo, de facto, é que se a guerra é de facto uma das causas diretas pela destruição e pela miséria em que se encontram estas famílias sírias, também não podemos deixar de dizer ou de falar aqui, de referir as sanções económicas que foram impostas ao regime de Bashar al-Assad, portanto, o governo que está atualmente no poder já há vários anos, e portanto estas sanções, que são da responsabilidade quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, de facto estão a impedir o país de se reerguer, não é? De voltar a ser um país depois destes anos de guerra. Portanto, todos nos falaram disso, deste problema, Paulo, todos alertaram para o que se estava a passar, desde padres, irmãs, bispos, os responsáveis de projetos da AIS, de facto disseram todos o mesmo, que as sanções estão a bloquear completamente o país, estão a sufocar a economia local e estão também a estrangular as famílias, como é óbvio. Dá para perceber que este foi um assunto muito falado. Sim, Paulo, sem dúvida foi falado e foi-me pedido a mim, foi pedido a todos nós, de facto, trazermos esta mensagem para aos nossos países, quando regressarmos, de facto, que as consequências dramáticas que o país está a viver por causa destas sanções económicas. E que a ideia inicial era, de facto, atingir o próprio governo, não é? Quem governa o país. Mas, a verdade, quem está a sofrer as consequências são as famílias e com um maior impacto junto às famílias que são mais pobres, claro. Estamos a falar da Síria, a propósito da viagem a este país que a Catarina e mais alguns diretores da Fundação AIS fez, mas também porque a Síria, a par do Líbano e da Terra Santa, está no centro da campanha de Natal deste ano da Fundação AIS. Uma campanha que procura dar respostas concretas aos problemas concretos dessas famílias que vivem, como a Catarina tem descrito, na miséria. Sim, Paulo, e tenho de dizer de facto que por todos os sítios onde passei, por todas as pessoas com quem falei, todos eles nos agradeceram muito o nosso apoio, o apoio da Fundação AIS, às vezes até de uma forma muito emotiva, porque muitas vezes é o único apoio que recebem. Por isso, depois desta viagem, Paulo, eu posso dizer e posso assegurar a quem nos está a ver lá em casa, de facto, que a comunidade cristã depende mesmo da nossa ajuda, depende mesmo do nosso apoio, e sem esta solidariedade, Paulo, se nós falharmos nesta solidariedade, ficarão sozinhos, sem dúvida. Temos falado aqui de vários projetos de apoio. Daqui a pouco nós vamos conhecer a história do jovem casal cristão que se namorou em plena guerra civil em Alepo. Mas antes quero focar a nossa atenção em outros projetos que eu sei que os portugueses acarinham muito. E um deles é, claro, a gota de leite para as crianças de Alepo. Sem dúvida, Paulo, e deixe-me aqui dar uma novidade a todos os que estão lá em casa e todos os que nos estão a acompanhar. De facto, este projeto, Uma Gota de Leite, que é uma realidade não só em Alepo e em Homs, mas também vai ser, a partir de agora, a partir do início do próximo ano, também em Damasco. Portanto, é um bom exemplo, de facto, de uma campanha que é absolutamente fundamental, Paulo, para o apoio direto às famílias e que tem um
impacto direto na sobrevivência da própria comunidade cristã neste país. Neste caso, os bebés e as crianças, claro, não é? Portanto, referiu que a campanha Uma Gota de Leite vai ser alargada também a Damasco, que é a capital da Síria. O que é que está previsto? Bom, Paulo, o que vai acontecer, portanto, vamos dar leite a crianças e a bebés cerca de a 3 centenas de famílias, portanto, a 300 famílias, com bebés e crianças, não é? São 300 famílias que vão passar a ser ajudadas, e para que os nossos telespectadores percebam o impacto, a importância desta ajuda, de facto, nós vamos passar a dar 1 quilo de leite em pó por mês a cada uma destas famílias que têm então as crianças e os bebés. E só para quem nos está a ver lá em casa, 1 quilo de leite em pó corresponde ao salário médio de um funcionário público. Portanto, isto é de facto, vamos dar então 1 quilo de leite em pó por mês a 300 famílias com bebés e com crianças em Damasco. Isso vai ter, de facto, um impacto extraordinário nessas famílias, porque equivale ao salário de um mês, ao salário mensal. Sim, e é muito importante nós sublinharmos isso, Paulo, porque esta é, de facto, uma campanha que é um bom exemplo de como a nossa ajuda tem, de facto, um impacto muito grande e muito forte, não é? Junto da comunidade cristã. E isto porque nós sabemos que as famílias cristãs têm passado por tantas dificuldades e com esta ajuda deste quilo de leite por mês a estas famílias vai ter um impacto direto não só nas crianças que já eram apoiadas em Alepo e em Homs, que continuarão com esta ajuda, como é óbvio, e agora vamos acrescentar então, vamos voltar a começar a ajudar as crianças que estão em Damasco. Importa também aqui dizer e sublinhá-lo bem que esta ajuda só é possível graças ao apoio entusiástico que esta campanha está a ter desde sempre junto dos benfeitores da Fundação AIS aqui em Portugal e também em alguns outros países. Sim, Paulo, e atrevo-me até a dizer, talvez com algum orgulho, de facto que os benfeitores portugueses têm sido os benfeitores que mais têm apoiado esta campanha, têm sido muito sensíveis a esta campanha de apoio a estas crianças que tanto estão a precisar e que estão a passar por tantas dificuldades. Portanto, tem sido um apoio vital dos benfeitores portugueses a esta campanha e, portanto, mais uma vez, nós estamos a falar da sobrevivência de bebés e de crianças e por isso dirijo-me a todos aqueles que estão neste momento a ver-nos e para agradecer toda a ajuda que nos têm dado ao longo dos anos com esta campanha e também desde já agradeço e convido-vos a ver, a quem não conhece, por exemplo, que esteja a ver pela primeira vez e que não conhece esta campanha, desafio a ir ver a nossa página de internet em fundação-ais.pt ou então através do telefone saber mais informações sobre esta campanha, como podemos ajudar, o que é possível fazer e ver também estes testemunhos do que é o verdadeiro impacto desta campanha tem na comunidade cristã na Síria. Muito bem, excelente. Já muitas vezes nós falámos aqui no nosso programa deste projeto muito especial da Fundação AIS, Uma Gota de Leite para as Crianças da Síria. Este tem sido um projeto muito acarinhado, de facto, pelos portugueses. O Dr. Nabil Antaki é o médico que, em Alepo, tem ajudado a organizar esta campanha. Todos os meses são apoiadas, só aqui, só nesta cidade, cerca de 2.200 crianças. Hello, I am Dr. Nabil Antaki from the Blue Marist in Aleppo, Syria. Among all the programs that we run in Aleppo, one of the most important is the drop of milk. With the drop of milk, we give every month to 2,200 children from the most in need or displaced Christian families in Aleppo their needs of milk. This program is essential because these families were affected by the war, by the economic crisis, and by the earthquake, and they need this milk for their children to assure their growth. I would like to thank ACN, AED, and all the benefactors for their support to this program. Thank you very much. Foi o Dr. Nabil Antaki, voluntário da Fundação AIS, que ajuda a levar até 2.200 crianças de Alepo o leite essencial para que elas possam sobreviver. Uma gota de leite para as crianças de Alepo e agora também em Homs e em Damasco é um exemplo das campanhas de Natal deste ano da Fundação AIS em socorro dos cristãos da Síria, mas também do Líbano e da Terra Santa. E vamos então falar daquele jovem casalinho que vimos logo no arranque do programa. Quer-nos contar esta história, Catarina? Esta podemos dizer que é uma verdadeira história de amor em tempos de guerra. Sim, Paulo, com todo o gosto. De facto, é mesmo uma história de amor em tempo de guerra. E esta história, Paulo, mostra-nos que com muito pouco
podemos de facto fazer muito, fazer a diferença na vida de muitas pessoas, a salvar vidas em concreto. E é a história deste casal. Portanto, este jovem, o Simon e a Sandy, ela é farmacêutica, ele é um jovem que tem um cibercafé e, portanto, foi durante os anos da guerra que Simon e Sandy se conheceram e se apaixonaram. Importa também dizer que eles vivem em Alepo, precisamente uma das cidades que foi mais fustigada pela guerra e onde há agora a campanha da gota de leite. Precisamente, Paulo, de facto, em Alepo, grandes áreas da cidade foram destruídas durante a guerra, continuam destruídas, porque, como dissemos há pouco, não há capacidade para a reconstrução, por isso também... Como consequência, como é óbvio, muitas pessoas abandonaram a cidade, muitas pessoas abandonaram o próprio país, não é? E estes dois jovens que estamos a falar, então, o Simon e a Sandy, chegaram a pensar também nisso, não é? Desta fuga para o estrangeiro ou para outra cidade. Mas o amor acabou por falar mais alto, Paulo. Portanto, não seria possível aos dois emigrarem. Portanto, o visto da Sandy não lhe foi dado. Portanto, e o jovem Simon decidiu-se sem ela, não iria para lado nenhum e, portanto, ficaram os dois em Alepo. Muito bem, e ficaram, mas precisavam de ganhar, digamos assim, o sustento para o dia-a-dia. Evidente, e aí é que entrou, de facto, a Fundação AIS, Paulo. Portanto, como eu disse há pouco, a Sandy é farmacêutica, o Simon tem um cibercafé, portanto, que é muito importante para a comunidade local. Não nos podemos esquecer que é um local onde há internet, onde as pessoas podem ir e comunicar com os seus familiares que já saíram do país e que estão no estrangeiro, portanto, é muito importante. Mas, Paulo, como já falámos aqui no programa da semana passada, as falhas de energia são constantes e, por isso, o Simon precisava para o seu cybercafé, precisava de um aparelho que regulasse a eletricidade, de forma a que não se estivessem constantemente a estragar os seus computadores. Portanto, foi para isso, para ajudá-lo a adquirir um aparelho para regular a eletricidade, que entrou a Fundação AIS. Sim, apenas isso, Paulo. De facto, é uma coisa pequena, um valor muito baixo, mas que fez toda a diferença na vida deste casal. Portanto, um jovem casal cristão que agora continua a viver em Alepo e é também, por isso, um exemplo para todos os outros casais que queiram permanecer e queiram continuar na sua cidade e continuar na Síria, não é? Continuar nas terras bíblicas. Muito bem. Que mais se pode dizer? Chama a sua atenção, então, para esta história, uma história de amor na Síria, um país marcado profundamente pela guerra e pela miséria. Uma história de amor que prova que a solidariedade tem o poder de mudar o mundo. Está tudo nas nossas mãos. اسمي سيمون عندي محل ألعاب وشغلي وبحب لساندي. اسمي ساندي، أنا صيدلانية، كمان بحبه لسيمون. بوقت الحرب وكل هالخوف والقلق وهيك ما كنت متوقع أبداً إنه أقدر أقابل ساندي وإنه نقدر نرتبط وكون عائلة. لما اضطرينا نحاول نلجأ لبرا بسبب الحرب، هيك القوانين كانت يعني هذاك الوقت، لأنه ما كان فيني أخذها معي إذا أنا بدي أكون لاجئ. أنا بفضل أكون هون رغم الوضع صعب، بس بكون سعيد كتير ومبسوط لأنه أنا مع البنت اللي بحبها، على أنه أكون بمكان لاجئ فيه مرتاح مادياً بس بعيد عن ساندي. من وقت زواجنا أنا وسيمون نحن تعودنا اثنيناتنا إنه نصلي الصبح ونصلي بالليل كمان. آمنين بربنا إنه هو معنا، وربنا برهن لنا إنه هو معنا، خصوصي بمساعدة الACN اللي كانت مفاجأة كتير حلوة بالنسبة لنا. الكنيسة وقالوا لنا إنه الACN إنه حبوا يدعموكم أنتم متجوزين جديد ويساعدوكم، لأنه بيعرفوا إنه قدرنا نحط جهاز لتنظيم الكهرباء، لأنه الكهرباء بسوريا أبداً ما هي منظمة، ممكن تجي كتير عالية وتحرق كل شيء لهالدرجة. قدرنا نجيب جهاز ألعاب لمحلي لحتى أقدر أحسن الوارد تبعي، تماماً مثل ما صار مع يسوع المسيح بعرس قانا الجليل، لما كان بدهم خمر للعرس بس ما كان عندهم، كان خلص ويسوع عمل معجزة، فوراً أعطاهم خمر، حول المي لخمر. بالحقيقة شيء كتير بيفرح إنه ناس ما بنعرفون بيشتغلوا على مدار الساعة كرمال يفرحوا
والله يقويهم مثل ما هيك دايما يضلوا بهالمجهود هاد، وعن جد شكرا. E com esta história, com um final feliz, chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim do programa desta semana. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, conto também consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.